condução unidimensional permanente em coordenadas cartesianas. Então, o objetivo dessa aula é aplicar a equação da difusão para problema de transferência de calor unidimensional em regime permanente em coordenadas cartesianas. Então, ao final dessa aula, esperamos que você saiba aplicar a equação da difusão para a coordenada adequada, avaliar as hipóteses da modelagem para o problema de condução unidimensional, o que é fazer as considerações, no caso aqui regime permanente, condução unidimensional, saber aplicar as condições de contorno e chegar na equação, fazer a integração da equação da difusão e chegar na equação para o perfil de temperatura. Então, a equação da difusão, nós já vimos em aulas anteriores, ρCp, né, calor específico, derivada da temperatura em relação ao tempo, esse aqui é o termo transiente, é igual ao divergente de K, gradiente da temperatura, mais o termo de geração. Em coordenadas cartesianas, o que acontece? O termo transiente não muda, é o ρCp derivada da temperatura em relação ao tempo. O termo de geração também não muda, é o termo de geração por volumétrica. O que vai mudar para cada um dos sistemas coordenadas é o divergente do gradiente da temperatura. No caso dos sistemas coordenadas cartesianas, é a derivada em x de k dt dx, mais derivada em y de k dt dy, mais derivada em z de k dt dz. Esse aqui é o gradiente da temperatura. O divergente aplicado no gradiente me dá um escalar, certo? Considerações. Nós estamos considerando nesse caso aqui regime permanente, o que implica em todas as derivadas temporais são nulas. Toda derivada em relação ao tempo vai ser nula. Portanto, esse termo aqui de derivada temporal é nula. Nós vamos considerar aqui unidimensional na coordenada x, ou seja, se eu considero uma condução unidimensional, os termos em y e em z vão ser zero. Estou considerando só a parcela em x. E aqui eu não estou fazendo a consideração de com ou sem geração. Eu vou deixar aqui da forma mais genérica, com geração, e depois nós vamos olhar qual é o impacto de eu ter ou não geração no meu problema. Vamos considerar propriedades constantes, portanto o K pode ser retirado da derivada. Esse K aqui vai sair da derivada. Então, aplicando essas condições, regime permanente, unidimensional na coordenada x, o que fica? Fica que o meu perfil de temperatura vai ser só em função de x. O meu T agora, meu perfil de temperatura, que era função de x, y, z, virou agora um perfil de temperatura em x. Portanto, as derivadas, que são derivadas parciais, pode se tornar vai virar uma derivada ordinária em função de x. Então, zero, que é o termo transiente, d dx de k dt dx, mais o termo de geração. Como o meu k é constante, eu posso tirar da derivada, passo o termo de geração para o outro lado da equação, passo o termo do k dividindo, vai ficar d dx, dt dx igual a menos termo de geração, q ponto sobre k. Ou seja, derivada segunda, né, d2t dx2 igual a menos q ponto sobre k. Como é que eu vou resolver isso? Eu vou ter que fazer uma integração dupla aqui para poder resolver essa equação e ter o perfil de temperatura, porque o que eu quero aqui? Eu quero uma equação que me dê a temperatura em função da posição espacial, t de x. Então vamos fazer aqui a primeira integração, lembrando que a integração de AB df dx de uma função f dx nada mais é do que a própria função f em b e menos f em a. Então, fazendo a primeira integração aqui, fazendo essa integração aqui, eu tenho que integral de d dx de dt dx é igual a integral de menos q ponto sobre k, né? Aqui, na verdade, eu vou integrar em função de dx e integrar em função de dx. Então, o que vai ficar aqui? Essa integral é a própria dt dx menos q ponto sobre k em x mais o C1. Por quê? Porque eu não estou aplicando eu estou deixando aqui em função da constante de integração, porque eu não estou aplicando aqui a posição inicial e final da minha integração. Vamos deixar isso aqui em função de uma constante de integração que vai ser obtida depois. Fazendo a segunda integração aqui, a segunda integração de dt dx integrado em x é igual a integral de x menos q ponto kx mais C1 integrado em x, certo? Portanto, aqui vai ficar a função dt dx é a própria função t de x igual a menos q ponto sobre 2k, integrando aqui, né, em x, né, q ponto sobre k, x ao quadrado sobre 2,
mais C1x mais C2. Então essa aqui é a equação, o perfil de temperatura da equação da difusão unidimensional em x, e eu estou considerando aqui com geração de calor, certo? Em regime permanente, porque eu desprezei lá o termo de transiente. Então essa é a equação do perfil de temperatura, eu repeti ela aqui, e o que a gente pode avaliar aqui? Quando eu tenho geração de calor, qual que vai ser o perfil de temperatura? Vai ser em x ao quadrado, certo? Vai ser um perfil parabólico com concavidade para baixo, porque eu tenho menos o Q ponto sobre 2K. Então é um perfil parabólico com concavidade para baixo. Se eu não tiver o termo de geração, o que vai acontecer? Eu vou ter um perfil linear. Quando eu não tenho geração, esse termo aqui vai para zero, então eu vou ter um perfil linear de temperatura. Como que eu vou resolver agora? Nas próximas aulas nós vamos ver o que? Nós vamos aplicar essa equação. Como que eu obtenho as constantes de integração? Essas constantes de integração vão ser dependentes das condições de contorno. A condição de contorno é que vai diferenciar o tipo de problema que eu estou avaliando e vai vir as constantes de integração em função dessas condições de contorno. Então nós vamos aplicar nas próximas aulas vários tipos de condições de contornos para obter as constantes de integração e verificar como vai ficar o perfil de temperatura e aplicar isso para valores disso, para obter isso em valores numéricos. O que é importante aqui? Importante, e uma característica dessa disciplina de transferência de calor, é que os alunos tendem a querer já substituir nos valores antes de chegar numa equação final. O importante é você saber modelar o problema partindo da equação da difusão, aplicar a coordenada apropriada, no caso aqui coordenadas cartesianas, fazer as hipóteses do modelo que a gente considerou aqui, transiente, unidimensional, propriedades constantes, no caso a condutividade, e saber resolver isso de forma algébrica, sem antes sair querendo substituir valores. Resolva sempre na forma algébrica primeiro, e daí depois você faz essa substituição de valores. Isso é uma característica dessa disciplina, é que é uma das primeiras que a gente começa a tratar o problema de forma algébrica, modelar o problema, aplicar as condições apropriadas, e depois, no final, você substitui os valores. Nós vamos ver nas próximas aulas essa questão de substituição dos valores, resolver da forma algébrica e substituição dos valores.